Olá a todos, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Gabriel, eu tenho 25 anos. Atualmente eu atuo como desenvolvedor full stack .NET Júnior e eu decidi fazer esse vídeo porque eu queria falar um pouco sobre o mercado de trabalho na minha visão para desenvolvedor júnior e também passar um pouco dos problemas que eu passo hoje em dia por algumas questões profissionais que eu tive que escolher há 2 anos atrás e também dar algumas dicas do que eu vejo que é útil para você avançar na sua carreira como desenvolvedor júnior agora. Mesmo sendo júnior, meio que eu sei algumas coisas que eu venho analisando e estudando que eu posso passar. Basicamente, começando pela parte que fez você clicar nesse vídeo, que é sobre o mercado de trabalho. E antes de mais nada, eu só queria dizer que não, eu não tô me vitimizando, eu não tô querendo falar que o mundo é muito duro e que as coisas são difíceis demais, por exemplo. Não é isso, de forma alguma. Eu tô passando a minha visão do que eu sinto e eu já ouvi muitas pessoas falarem isso e já ouvi muitas pessoas rebaterem também. Mas eu tenho essa visão porque eu, nesse momento, tô procurando novas oportunidades de emprego e eu tenho sentido isso. Basicamente, é aquilo que você provavelmente já ouviu. As vagas estão exigindo muitas coisas. Não demais, mas muitas coisas. Então, basicamente, hoje, para você ser um desenvolvedor júnior, você tem que ter conhecimento em várias stacks, segundo as vagas. Por exemplo, o meu caso, que sou um desenvolvedor .NET. Eles pedem mensageria, eles pedem Docker, CI/CD, .NET, entender de Entity Framework, pedem também conhecimentos de metodologias como Solid, Clean Code, e sinceramente é muita coisa para um nível júnior. É a minha opinião. Eu tenho conhecimento de .NET, Entity Framework Core, tanto de Clean Code, um pouco sobre Solid também, mas nada absurdo. Eu sou júnior, entende? E não que eu sinta que, eu sou júnior, então eu não preciso saber. Não, eu sinto que eu preciso saber. Se eu quero evoluir, eu tenho que saber. Mas eu quero dizer que são muitas coisas. E eu acho que é um pouco exagerado, porque o júnior, ele meio que entra para aprender, para ter essa vivência um pouco maior do que a de um estagiário. Eu sinto que o júnior de hoje é o pleno de anos atrás, porque basicamente o conhecimento que você tem que ter os plenos tinham antigamente. E hoje o pleno, eu nem imagino, né? Deve ter subido muito o nível também. Mas claro que eu entendo que isso pode ser pela quantidade de profissionais. E eu já ouvi pessoas falarem sobre a quantidade de profissionais medíocres que nós temos hoje em dia devido à pandemia. Eu não acho que deva ser bem assim, mas a pandemia pode ter deixado as pessoas um pouco menos focadas, talvez, e surgiram muitos profissionais em muitas áreas, e o desenvolvimento teve um boom mesmo. Basicamente, eles subiram a régua para quem é júnior. Então você tem que saber essas coisas para você passar numa vaga. Só que quando você acessa ali o LinkedIn, o Indeed, Gulp, Glassdoor, por exemplo, você vê que várias pessoas se candidatam para a mesma vaga. Júnior ali, 100, 200, 300, cada vez mais pessoas se candidatando, porque é o cenário do Brasil também atualmente, com uma taxa de desemprego relevante e um número de novos profissionais na área. Então são muitas pessoas procurando. E agora o funil ficou pior. Então para você se destacar no meio de 100 pessoas, você tem que ter um currículo bacana, que a IA saiba ler, que você adapte o seu currículo para cada vaga, para você ter a chance de ser chamado. Eu fui chamado para uma entrevista e a primeira etapa era um teste técnico que precisava entregar um projeto. Eu enviei o projeto e passado uma semana eu só recebi que eu não passei. Eu mandei uma mensagem pedindo feedback para saber o que faltou, o que eu poderia melhorar, o que eles buscam, porque eu queria ter uma ideia do que eu preciso estudar, mas eu não obtive retorno. E muitas vagas hoje em dia são assim, esse é outro problema. As empresas não te dão feedback. Encontramos uma outra pessoa que se encaixa melhor na vaga. É isso, abraço. E às vezes nem respondem, e às vezes nem fecham a vaga. Fica aberta no Gulp lá infinitamente. Então assim, se você não concorda com isso, se você acha que eu tô me precipitando um pouco em alguns pontos, se você acha que essas stacks que eles pedem é o mínimo mesmo para um júnior, tudo bem, né, é a sua opinião.
Eu penso diferente, mas eu tenho que me adaptar, por isso eu tô estudando. E desses meus 2 anos como desenvolvedor, eu acho que esses últimos 6 meses de 2026 foi o que eu mais estou focado em estudar, em aprender, em evoluir. E basicamente o problema do mercado é esse, na minha visão. É isso que nós júniores estamos tendo que lidar. De forma resumida, subir o nível, você tem que ter mais stack e você não pode ficar confortável onde você tá. Você tem que estar estudando todo dia. Agora falando um pouco sobre os problemas que eu passei por decisões do Gabriel de anos atrás. Eu trabalho na mesma empresa há 6, vai completar 7 anos esse ano. E eu trabalhei em alguns setores. Eu comecei no atendimento, fui para assistência técnica, depois me tornei analista de testes e até que enfim, desenvolvedor júnior em 2024. Então aí que tá o problema. Primeiro problema. Eu já iniciei como júnior. Eu não aproveitei a faculdade que eu estava fazendo de análise e desenvolvimento de sistemas para fazer estágio e atuar em uma empresa grande, uma empresa que tenha um sistema um pouco mais atualizado, né? Uma empresa que já trabalhasse com mensageria, com CI/CD, com Docker, que são stacks importantes para júnior. Então, a empresa me deu 1, 2 meses para eu estudar, para eu desenvolver alguma coisa, senão eu ia voltar a ser tester. E eu consegui desenvolver algumas coisas, estudei ali alguns cenários e consegui. E aí que começaram os problemas, porque eu fiquei defasado. E olhando essas tecnologias que eu não tenho no trabalho, que eles não têm na empresa, e pedem em muitas vagas, eu percebo que eu fiquei para trás. E eu fiquei sem estudar direito, coisas que eu poderia ter estudado e hoje já ter um conhecimento. Docker, eu imagino que não seja 100% difícil, porque eu fiz uma disciplina que tinha Docker na faculdade, né? Eu estudei e era algo raso, mas teve, não era algo impossível. Então, tipo, é algo que eu já deveria ter, mesmo que não atuando na empresa, mas algum projeto pessoal com Docker para eu apresentar. E por estar defasado, por todas essas tecnologias que eu citei não fazerem parte da empresa que eu atuo, meio que eu fiquei sem essa mão na massa que eu tenho que fazer agora com um projeto pessoal sozinho. Então, basicamente, esse é o problema. E eu sempre tive muita dificuldade de estudar. Isso não é uma desculpa, é só algo que eu causei a mim mesmo. Então, né, tenho que lidar com isso. E eu tô mudando, então eu tô muito feliz que esse ano as coisas estão diferentes, eu tô com um foco bem maior. E eu sei que logo eu vou conseguir me destacar bem, porque é isso que eu tô buscando. Para finalizar o vídeo, as minhas dicas para você que é júnior e tá buscando uma vaga, ou você que é estagiário também, tá tentando conquistar a sua vaga júnior, é basicamente estude diariamente. E o que todo mundo fala, se você não tem a prática do estudo, se você ainda não estuda todos os dias, comece um dia, outro dia, segunda a sexta, não precisa ser sábado e domingo, em algum momento você vai chegar. Tem domingos que eu estudo hoje em dia, antes eu nem imaginava fazer isso. Estudar final de semana, jamais. Então, estude diariamente, estude quando você puder, crie essa rotina de estudos, que em algum momento você vai chegar lá. E faça projetos pessoais. Você precisa subir projetos para o GitHub. Você precisa ter o seu portfólio de desenvolvedor para mostrar as tecnologias que você conhece e o que você sabe. E eu não estou falando de subir projeto super robusto. Cara, você está estudando Entity Framework, suba um projeto com Entity. Você está estudando ainda programa de console, suba esse programa de console. Não tem problema, deixa lá, dá um nome, especifique que é um console, especifique que é um estudo de Entity, especifique que é um estudo de Docker e suba esse projeto. Em toda entrevista que você puder, você envia o seu GitHub, deixa no seu currículo um link ali, LinkedIn, GitHub, e suba esse projeto. É muito importante. As empresas têm uma certa atenção por isso. A importância do GitHub continua a mesma, se não maior. É o seu portfólio, não há o que dizer. Então a minha dica é essa, estude bastante, foque nos seus projetos, tente estudar, senão você não vai sair do lugar. Não é difícil, cara. Tem um momento que você começa a pegar gosto. É muito bom e prazeroso. Então, se você quer mudar de vida, você precisa estudar. E faça isso enquanto você é jovem, que é muito mais fácil. Para você que é jovem, tem entre os 15 a 25 anos, que é a minha idade, é o tempo perfeito. Estude. Estude muito. Aproveite. E não desista também. É o ponto mais importante. Não desista. Desenvolvimento não é fácil. Mas nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. E ainda mais para áreas técnicas. Então, essas são minhas dicas, essas são as minhas reclamações do mercado e, novamente, não estou me fazendo de vítima de forma alguma, eu estou trazendo os meus problemas e eu sei que tem como contornar isso, tá? Eu sei disso. Então, se você gostou, se você se identificou com algo, se você quer saber algo sobre mim, sobre a minha trajetória profissional, deixe nos comentários críticas construtivas, dicas. Se eu falei alguma besteira, por favor, me corrija, eu não vejo problema nenhum nisso. O meu objetivo aqui é fazer contatos.
Então, meu LinkedIn vai estar na descrição, pode conectar comigo, vamos trocar conhecimentos. Se tiverem, né, alguma dúvida sobre mim, eu trago num vídeo posterior, porque eu planejo trazer mais vídeos para esse canal, isso será muito legal para mim e espero que para vocês também. Então, deixe seu like aí, se inscreva e deixe suas dúvidas ou o que você quer ver que eu trago aqui. Então, muito obrigado e bora desenvolver.